noite, eu me chamo João Pedro Porto Campos, sou aluno da Unirio, no programa de bolsa de iniciação científica. O orientador desse trabalho é o professor Paulo Sérgio Medeiros dos Santos, e nós somos de sistemas de informação, e eu vou apresentar agora o projeto chamado Documentação do Desenvolvedor como Objeto de Aprendizagem, um desenho preliminar da plataforma Learning Curve. Bom, nos últimos anos, a demanda por profissionais de tecnologia tem sido crescente e não parece que irá diminuir tão cedo. Existem diversos fatores que indicam que por pelo menos 10 anos teremos um aumento nos postos de trabalho, e atualmente a formação de profissionais não consegue atender essa demanda. Junto a isso, temos a documentação do desenvolvedor. Toda grande ferramenta de desenvolvimento de software possui uma documentação farta que auxilia não só na sua utilização, mas também no entendimento dos conceitos de computação atrelados à ferramenta. Porém, isso não é usado no seu máximo potencial. Juntando isso, esse trabalho parte da hipótese de que essa documentação pode ser organizada e utilizada como objeto de aprendizagem. Para testar essa hipótese, a plataforma Learning Curve foi proposta inicialmente com dois objetivos principais: a elaboração e publicação de documentações do desenvolvedor a partir de modelos pré-definidos e disponibilizados na plataforma, e a definição de trilhas de aprendizagem utilizando as documentações existentes. Bom, com isso, o objetivo desse trabalho foi definir a Learning Curve em um nível conceitual, mapeando suas principais funcionalidades e público-alvo. O ponto de partida foi conceber a ideia da Learning Curve como uma plataforma digital. A ideia desse tipo de plataforma é reunir diferentes grupos de pessoas com interesses complementares, como, por exemplo, em plataformas que fazem a intermediação entre compradores e vendedores, nessas plataformas que a gente conhece bem, todos nós usamos no nosso dia a dia. No caso da Learning Curve, temos, de um lado, os produtores de documentação, aqueles que escrevem as documentações das ferramentas, normalmente são os próprios criadores dessas ferramentas, e aqueles que utilizam as ferramentas e usam a documentação para conseguir ter um entendimento melhor da ferramenta, enfim. A parte educacional da plataforma Learning Curve está justamente na organização dessa documentação para os novatos, através das trilhas de aprendizagem, e o outro lado da plataforma, voltado para os desenvolvedores profissionais, que podem utilizá-la para buscar e consultar documentações, enfim, conceitos eventuais durante as atividades no dia a dia. Com a expansão do conceito de plataformas em várias indústrias, principalmente as digitais, surgiram guias como o Platform Design Toolkit, ou PDT. Ele é um guia de concepção e modelagem de plataformas digitais, definindo um passo a passo, utilizando modelos em formato de Canvas. Canvas são quadros que permitem, através do pensamento visual, conceber e modelar estratégias que, no caso do PDT, empreguem o conceito de plataformas para criar novas experiências digitais. Basicamente, é aprofundar uma ideia de plataforma, para conseguir projetar essa plataforma. Nesse trabalho, nós usamos a versão 2.2 do PDT para definição da Learning Curve, seguindo seus 8 passos, sendo que cada passo traz novos canvas e discussões importantes para a concepção da plataforma. Antes de apresentar os resultados dos passos 1, 3 e 8, que foram os mais importantes para a concepção da Learning Curve, eu vou dar uma passada rápida nos 8 passos do PDT. O primeiro passo se chama mapeando o ecossistema. Ele praticamente serve para você mapear os papéis diferentes que os usuários podem exercer na sua plataforma, e é o principal passo de todo o guia, porque todos os outros passos se baseiam em pelo menos um papel, que é definido nesse primeiro passo. O segundo passo, retratando a identidade de papéis do ecossistema, pega cada um desses papéis que a gente cria no primeiro passo e elabora algumas características importantes dele na plataforma. Esse passo é importante para você identificar se os papéis que você criou são realmente relevantes e para você começar já a pensar em funcionalidades e coisas assim que podem ajudar esses papéis a ter uma experiência boa na plataforma. O passo 3, analisando as motivações para trocas de valor, é um passo que você analisa as trocas entre os diferentes papéis. Você analisa o que cada papel pode oferecer para o outro. Ele serve principalmente para você conseguir identificar as relações mais importantes da plataforma e te ajuda a pensar de novo em funcionalidades e coisas que você tem que prestar atenção. O passo 4, escolhendo as relações que serão focadas, começa a introduzir o conceito de MVP, que é Minimal Viable Platform, ou mínima plataforma viável, e ele fala para você escolher a principal relação do seu ecossistema, ou seja, quais dois papéis e a relação entre eles são os mais importantes para o funcionamento da sua plataforma. O passo 5, identificando transações e canais elementares, serve para você identificar as transações da sua plataforma e também de canais externos a essa plataforma. Por exemplo, uma plataforma de consulta médica. Além da plataforma onde você marca a consulta, você tem o ambiente do consultório. Então, no passo 5 você começa a explorar esses ambientes externos. No caso da Learning Curve, nós não temos nenhum ambiente externo. O ecossistema é inteiramente dentro da plataforma digital. Então foi um passo que foi um pouquinho não muito interessante para a gente. Serviu um pouco mais para detalhar as trocas de valor do passo 3 do que para realmente trazer informações novas. O passo 6, desenhando o processo de aprendizagem, é onde você mapeia as possíveis evoluções de um usuário na plataforma, começando por quais papéis ele pode entrar inicialmente na plataforma e o que ele precisa fazer e alcançar para evoluir de papel e mudar e etc. Esse Canvas ele tem um ponto muito interessante que é
ele incita que você pense em desafios que os usuários vão ter em 3 momentos diferentes da plataforma e faz com que você pense em serviços que ajudem a ultrapassar esses desafios. Então ele tem um foco grande nas possíveis funcionalidades que você vai ter dentro da plataforma. O passo 7, reunindo experiências na plataforma, assim como o passo 5, depende de diferentes canais para ser um canvas que traga informações relevantes. Então, para o nosso caso, também não foi um passo que não trouxe muitas informações novas, mas a ideia desse canvas é você focar no que vai acontecer em cada experiência. Inclusive, o que um usuário, ao sair da plataforma digital e ir para os canais externos, o que ele precisa fazer. Então, isso é algo que realmente não coube muito no nosso escopo, tanto que nós nem completamos esse canvas. Já o passo 8, preparando a mínima plataforma viável, é onde você começa a pensar o que vai ser a mínima plataforma viável, o que ela vai ter. Bom, o primeiro passo, chamado de mapeando o ecossistema, tem a finalidade de diferenciar os papéis que um usuário pode exercer na plataforma. No nosso caso, a gente ficou com esse canvas, o foco principal desse canvas, no nosso caso, foram esses 3 aqui, sendo os peer consumers, os consumidores de conteúdo da plataforma, que no caso nós criamos o leitor/consultante e o aprendente de TI, que são justamente representando os usuários que vão apenas ler, avaliar e comentar as documentações ou trilhas de aprendizagem. Só abrir um parêntese aqui, não necessariamente um usuário vai ter apenas um papel. É muito mais do que possível, inclusive é muito mais provável, inclusive, que um mesmo usuário exerça vários papéis ao longo do seu aprofundamento na utilização da plataforma. O leitor representa o papel de um usuário já experiente em TI, que seria o desenvolvedor de software profissional, que já sabe o que quer buscar na plataforma, já com uma ideia do assunto específico que precisa, interagindo mais com documentações em si do que com as trilhas de aprendizagem. Já o aprendente de TI seria o desenvolvedor de software novato, que vai realizar sua leitura baseada em um assunto mais geral. Normalmente ele vai ser guiado pelas trilhas de aprendizagem. É uma diferença um pouco tênue, mas é justamente para ter essa preocupação com o lado educacional da plataforma. Os peer producers são, no caso da Learning Curve, o escritor técnico e o contribuidor. Eles representam os papéis dos usuários que irão participar ativamente na criação de conteúdo para a plataforma, seja escrevendo uma documentação nova ou sugerindo melhorias e atualizações em uma já existente. O contribuidor deve ser especialista bastante em um assunto ou ferramenta para sugerir mudanças e melhorias em uma ou mais documentações ou trilhas sobre aquele assunto ou ferramenta. Já o escritor é quem vai produzir as documentações do desenvolvedor relacionadas à tecnologia de desenvolvimento das quais participa. Os partners são papéis ainda representando usuários que atuam como representantes da plataforma dentro dela. No nosso caso, nós temos o moderador e o planejador de trilhas de aprendizagem, representando 2 dos papéis mais importantes da plataforma. O moderador representa quem controla a qualidade dos comentários, das documentações e das contribuições, checando se elas estão em discordância ou não das regras da comunidade, fazendo ali justamente a moderação do que é publicado na plataforma. Já o planejador é quem irá criar as trilhas de aprendizagem, reunindo documentações sobre um mesmo assunto ou ferramenta em um mesmo lugar para facilitar o aprendizado desse assunto. Além desses papéis, o PDT nesse passo ainda traz os external stakeholders e os platform owners, sendo os stakeholders representando entidades externas, ou seja, pessoas, empresas, enfim, que se beneficiarão com o sucesso da plataforma, e aqui seria realmente o dono da plataforma. Bom, passando para o terceiro passo, chamado de analisando as motivações para a troca de valor, que é o passo que consiste nesse canvas, que ele relaciona os papéis de acordo com o que um pode oferecer ao outro. Bom, para não tomar muito tempo da apresentação, eu vou falar só das relações de produtor para consumidor, que são as principais na ideia de uma plataforma, e então eu vou falar aqui de escritor com leitor e de um com ele mesmo. Bom, o escritor entrega para um leitor as documentações, principalmente no caso do leitor, as orientadas à tarefa, ou seja, seria uma documentação mais específica de um pedaço da ferramenta ou algo assim, orientado à tarefa que o leitor tenha. Isso é justamente por causa da diferença que nós temos entre o leitor e o aprendente, como a gente pode ver aqui que o aprendente também é um consumidor. Nós temos as documentações principalmente conceituais, já que o aprendente vai ter aquela questão mais de aprendizado mesmo, e aí existe essa diferenciação. Um leitor entrega para um escritor feedback da documentação, o que acaba trazendo reputação para ele, porque através de comentários e avaliações dessas documentações, o escritor técnico vai ganhando uma reputação maior se for bem avaliado, e se não for bem avaliado, ele tem o feedback para poder melhorar e conseguir consertar os problemas que, consequentemente, vão fazer com que a reputação dele melhore. Bom, um leitor para ele mesmo dá, através desses comentários e avaliações, sugestões de melhores documentações e comentários e orientações sobre pontos importantes das documentações, que é justamente o que acaba dando também o feedback para o escritor, mas que para um outro leitor vira uma base de comparação de qual é uma boa documentação para ler. De um escritor para ele mesmo, nós temos a base de comparação de boas práticas e conhecimento, que é justamente no sentido de que um outro
um escritor lendo uma outra documentação, ele vai conseguir ter uma base de comparação do que é uma boa documentação, uma documentação bem avaliada, e com isso, com esse estudo de como realizar boas práticas, ele ganha conhecimento de realização de boas práticas de escrita de documentações. Bom, agora falando sobre os 3 espaços vazios que temos aí, isso é permitido pelo guia, dado que nem todos os papéis vão se relacionar dentro de uma plataforma. No caso da Learning Curve, a inexistência de relações foi identificada em 3 casos. Do leitor para o planejador, do planejador para o leitor, então nesse caso a gente vê que não existe uma relação entre esses 2 papéis, e do contribuidor para ele mesmo. Os 2 primeiros se dão pelo mesmo motivo. Como a gente fez essa separação entre o aprendente e o leitor, não é possível realizar uma relação entre o leitor e o planejador, porque aí seria a mesma coisa que o aprendente. O leitor ia acabar engolindo o aprendente como um usuário consumidor. E a gente optou por fazer essa diferenciação justamente para poder dar essa importância para o fluxo, das trilhas e do lado educacional da plataforma. Já no caso do contribuidor, não existe uma relação entre 2 contribuidores, já que a contribuição é feita diretamente com o escritor. O 8º e último passo, que é chamado de preparando a mínima plataforma viável, consiste em definir objetivos e métricas para esses objetivos depois da criação do MVP, que é Minimal Viable Platform, no caso, da nossa plataforma. Bom, nesse caso a gente tem que, primeiro escolher a experiência, que vai fazer parte do MVP, da mínima plataforma viável, e aí a partir disso a gente faz suposições do que o usuário irá fazer dentro da plataforma, dentro dessa experiência. Por exemplo, para esse caso de documentar uma tecnologia de desenvolvimento de software, a gente está assumindo que o usuário irá utilizar uma plataforma diferente da que está habituado para elaborar a documentação do seu produto e disponibilizá-la. Depois disso, a gente precisa pensar em como que o MVP vai testar essa suposição. Nesse caso, a gente pensou que seria justamente por ser um MVP, então precisariam ser realizados convites para os responsáveis pela documentação técnica de alguma tecnologia de desenvolvimento de software. E por fim, a gente precisa de um critério para validar essa suposição. Qual é o número, qual é literalmente o que esse teste precisa alcançar para a gente poder falar assim, essa suposição estava certa. Nesse caso, a gente definiu mais de 15 ou mais, pelo menos 15% dos convites aceitos. Convite aceito a gente considerou como criar uma conta e iniciar uma documentação. Para concluir, no geral, nós vimos que a utilização do PDT, do Platform Design Toolkit, trouxe questões e discussões muito importantes para a definição da Learning Curve. A realização dos passos e do guia fez com que nós tivéssemos ideias novas e conseguíssemos ter uma ideia melhor do que a gente quer que seja a plataforma, a Learning Curve. Então a gente pode dizer que sim, o PDT foi uma metodologia boa para atingir nossos objetivos e ajudou a elaborar esse material, que são esses canvas, que vai permitir que os envolvidos no desenvolvimento da plataforma e do MVP, enfim, que eles possam entender o propósito e como a plataforma funciona. O primeiro passo merece um certo destaque porque é o passo mais importante, de acordo com a nossa experiência, é o passo mais importante com certeza, porque sem ele não seria possível realizar nenhum outro. Como vocês puderam ver, todos os outros canvas têm como base um papel, praticamente todos. Bom, já os passos 5 e 7 foram os menos importantes para o nosso caso, justamente por aquela situação dos canais externos que nesse caso não existem, mas são passos importantes, são passos que a gente viu pelos exemplos que o próprio guia dá que fazem sentido com um modelo de plataforma que tenha uma associação externa. Os próximos passos seriam realizar o desenvolvimento do MVP, dar uma aprofundada melhor no passo 8, que por enquanto nós temos 3 canvas, mas a ideia é que sejam elaborados mais canvas com mais suposições e mais testes para conseguir para que a plataforma, o MVP, a mínima plataforma viável, seja desenvolvida e que a partir disso a gente faça os testes e consiga seguir aí com uma pesquisa e conseguir desenvolver a plataforma em algum momento. Bom, essa foi a bibliografia utilizada. Muito obrigado e boa noite.